Você já tentou dar feedback que um chefe autoritário sentiu que estava assinando tua própria carta de demissão? Se você lidera uma equipe e sente que não pode falar a verdade para o teu chefe, que qualquer crítica que você fizer vai ser percebido como um ataque pessoal, que o teu chefe grita, que ele não te ouve, você não está sozinho e não é culpa tua. O problema não é o que você quer dizer, é como você prepara o terreno antes de dizer. E hoje vou te apresentar o que eu chamo de protocolo do espelho. E não tem nada a ver com enfrentar o teu chefe. Tem a ver com você fazer ele se enxergar sem ele perceber que você está fazendo isso. E o melhor, você vai aprender a fazer isso sem ser demitido. Quantas vezes você já engoliu um feedback que você tinha medo da reação do teu chefe? Quantas vezes você já viu a tua equipe sofrer com uma decisão que foi errada e você não falou nada porque você sabia que ia dar briga? 70% dos líderes intermediários evitam dar feedback para os chefes autoritários. E não é porque eles não sabem o que eles têm que dizer. Tem a ver com eles ter medo do que vai acontecer depois deles falarem. E aqui uma história real que aconteceu comigo. Eu já tive um chefe que era desses autoritários, que tinha que ser do jeito que ele queria, e aconteceu um determinado evento, e eu falei para ele, ó, eu acho que a gente tem que enviar essa determinada informação X aqui. Ele, não, a gente não vai enviar nenhuma informação. Eu falei, bom, tudo bem, ok. E aí no dia seguinte, ele me liga e fala o seguinte, olha, eu conversei com o fulano de tal, e a gente decidiu que a informação X e a Y vão ser enviadas. E eu na minha cabeça falei, cara, mas foi o que eu te falei ontem. Então, a partir de hoje, já pode prestar as informações dessa maneira. Ok, falei nada. Beleza, já tinha dito, né? Então não ia adiantar assim, pô, mas isso foi o que eu te disse. E o que eu aprendi que eu poderia ter feito diferente? Que dar o feedback para esse tipo de chefe autoritário, não tem nada a ver com ter coragem de falar. Tem a ver com a estratégia que eu poderia ter usado. O segredo não é aquilo que você diz, é como você prepara o terreno antes de você falar alguma coisa para ele. Eu não tinha preparado o terreno para falar o que eu queria falar. Eu só cheguei e falei, ele me perguntou, eu respondi. E ele se sentiu atacado. E quando um chefe autoritário se sente atacado, ele não ouve. Ele vai reagir ao que você está dizendo. E se você quer aprender a preparar o terreno e dar o feedback sem ser demitido, fica aqui comigo nessa conversa, que agora eu vou te mostrar exatamente como você vai fazer isso. E se você quer aprender a influenciar para cima sem se queimar, se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente tem um bate-papo desse aqui e eu entrego ferramentas como essa que você vai ver nesse vídeo. O que eu vou te mostrar agora não é teoria, você vê que eu já passei por isso, já vivi isso, então bolei um sistema de 4 passinhos só que você vai usar para dar feedback para o teu chefe autoritário sem ser demitido e sem gerar conflito. Eu chamo isso de protocolo do espelho, como eu falei, 4 passinhos. Primeiro passo, prepare. Você nunca vai dar feedback de surpresa para um chefe autoritário. Se liga na matemática. Surpresa igual a ameaça. Ameaça igual a ataque e o ataque igual a você perde. O que você vai fazer? Você vai pedir a conversa com ele com antecedência. 1 semana, 5 dias, 3 dias, mas tem que ter antecedência nesse teu pedido. Você vai chegar e vai falar para ele o seguinte, chefe, estou querendo alinhar uma coisa com você sobre o tema XYZ. Pode ser na quinta-feira às 10 horas. 15 minutinhos só a gente consegue resolver isso. O que essa fala diz para o teu chefe? Você dá tempo para ele se preparar e aí ele abaixa as defesas dele. Você mostra que você é profissional, que não é um ataque a ele, você vai sacar e atirar queima-roupa. E você tira esse elemento surpresa da jogada, né? Que é o gatilho que vai disparar a reação dele. E aqui vai o segredo. Quando você pede a conversa com antecedência, o que você está dizendo? Olha, chefe, eu não estou te atacando. Eu estou alinhando alguma coisa com você.
E esse detalhe muda tudo nessa conversa de vocês. Segundo passo, fato. Chefes autoritários não respondem, não reagem bem quando eles recebem críticas pessoais, mas eles respondem bem aos fatos. Quando você fala para o teu chefe, olha, você interrompeu uma fala que eu estava tendo, provavelmente ele vai se defender. Não, eu não interrompi nada, eu só estava sendo direto. Ou então, isso é que é ser um líder. Mas quando você fala um fato, ele não tem como negar aquele fato. Por exemplo, você chegar para ele, olha, na reunião de ontem, quando o cliente estava fazendo uma pergunta, você respondeu antes de eu terminar de falar. Isso é um fato. Aconteceu na reunião de vocês. Não é uma opinião que você está tendo. Não é uma crítica. É o que realmente aconteceu. Ele pode chegar ao extremo de não aconteceu isso não. Pode, mas provavelmente, muito provavelmente, ele não vai dizer isso. Ele vai reconhecer que aconteceu porque foi um fato. E o segredo aqui, o fato não tem a ver com ele, com o teu chefe. Tem a ver com o que aconteceu. Você não está dizendo para ele assim, olha, você é uma pessoa ruim. Você está dizendo, isso aqui, essa interrupção na minha fala, aconteceu. E ele não vai ter como negociar com os fatos. Terceiro passo, o impacto. Depois do fato, você mostra o impacto que isso gerou. O que aconteceu por causa daquilo que ele fez. Quando você fala, olha, esse tipo de atitude é ruim para a equipe, ele pode ignorar isso, ele pode dizer assim, não, a equipe tem que se adaptar a isso. Só que quando você mostra um impacto concreto, ele não pode ignorar. Exemplo, quando você respondeu antes de eu terminar, o cliente ficou confuso. Ele não sabia quem era a referência e a equipe ficou insegura sobre o que falar. Então, você consegue perceber que você não disse que ele é ruim, até porque você não disse que ele é ruim. Você disse, ó, isso aqui aconteceu e gerou isso aqui. Então, é uma corrente de causa e efeito. E um chefe autoritário, ele pode ignorar até a tua opinião, mas ele não pode ignorar o impacto que isso está tendo no time. Quarto passo, chefe autoritário não gosta de ouvir problema sem solução. Se ele chegar, joga a granada no colo dele e sai fora. Se você só aponta o erro, ele vai se defender. Mas se você já chega com uma solução, então você já vira parceiro, você não vira um crítico dele. Por exemplo, olha, que tal a gente combinar que nas próximas reuniões, cada um vai esperar o outro terminar de falar antes de responder? Você não está criticando ele, você está fazendo uma sugestão. E sugestão é muito mais fácil dele aceitar. Segredo do protocolo do espelho. A solução não tem nada a ver com o teu chefe. Tem a ver com o processo que vocês vão adotar. Você não está dizendo, olha, você precisa mudar, hein? Senão isso aqui não vai dar certo, não. Você está dizendo, nós temos que melhorar o nosso processo. E com certeza, isso não é uma ameaça. Agora, como é que você vai aplicar isso na prática? Vamos juntar esses 4 passos para dar um exemplo completo. Prepare. Você vai chegar e falar, chefe, quero olhar uma coisa com você sobre as reuniões com os clientes. Tem como a gente falar na quinta-feira às 10? E aí você vai colocar o fato. Na reunião de ontem, quando o cliente fez a pergunta, você respondeu antes de eu terminar de falar. E aí você vai colocar o impacto disso. O cliente ficou confuso. E aí a equipe ficou insegura sobre com quem falar. E aí você vai colocar a solução. Que tal a gente combinar que cada um vai esperar o outro terminar de falar? Pronto, você não atacou o teu chefe, você não criticou o teu chefe, você não foi demitido, você só preparou o terreno. Você mostrou os fatos para ele e ligou um impacto e ofereceu uma solução. Ou seja, pacote completo. Então assim, acredito, espero que pela minha explicação você tenha visto que o protocolo do espelho não é complicado. O problema é que na hora de você fazer isso, a gente acaba travando, dá um medinho. E aí a gente esquece o roteiro. Sei como é isso? Já passei por essa situação, como eu falei mais cedo, e foi por isso que eu criei o Kit Feedback para o chefe. É uma ferramenta prática para você usar hoje ainda. E dentro do kit você vai encontrar o seguinte, checklist de preparação que você vai fazer antes da conversa que você vai ter com o teu chefe,
o script de abertura, as primeiras frases, para você não errar, o banco de frases para cada passo, o que você vai dizer em cada momento dessa conversa, o plano de contingência, o que você vai fazer se a conversa der errado, e um cartão de bolso para você ter os 4 passos ali resumidos e ter sempre à mão. Não é para você ler e esquecer, é para você ter na mesa na hora que você vai conversar. E o melhor, gratuito, link está aqui na descrição, o primeiro link que você vai ver. Você não vai se arrepender, são só 2 minutinhos para você baixar e vai te economizar preocupações, vai te economizar noites de sono. Então faz o seguinte, assim que você terminar de assistir esse vídeo aqui, desce na descrição, clica no link e baixa o kit feedback para o chefe, já deixa na tua mesa para você começar a usar hoje ainda. Então, recapitulando tudo que a gente viu hoje, prepare, você vai pedir a conversa com antecedência, fato, você vai descrever o que aconteceu sem opinião, o impacto, você vai mostrar a consequência real daquilo que aconteceu e a solução, você vai oferecer um caminho, não só uma crítica. Dar feedback para um chefe autoritário não tem a ver com coragem, tem a ver com a estratégia que você vai usar e você tem tudo o que você precisa para você começar hoje, agora, preparando o teu terreno. Então, me conta aqui nos comentários qual foi a pior situação que você já viveu tentando dar um feedback para um chefe difícil que você teve. Vou ler teu comentário, ainda vou te dar uma dica extra. Qual é o desafio prático para essa semana? Você vai escolher uma conversa que você está evitando e você vai preparar o teu terreno. Vai pedir a conversa com antecedência e depois você volta aqui e me conta como foi. E se você quer mais ferramentas como essa, dá uma olhada nesse vídeo aqui, o link vai estar na descrição também, que ele fala sobre a liderança ascendente e ele complementa tudo que a gente falou aqui hoje. Um abraço, prepare o teu terreno antes de falar e vamos liderar juntos.